tá? Para vocês entenderem um pouquinho, tá? Eu comecei... Quanto tempo vocês têm de município, só para eu entender, na área da assistência? 1 ano. Tá, a psicóloga tem 1 ano. Concursada, Tainara? Não, PSS. 11 anos. Sempre na área da assistência. Tá. Ah, tá. Jefferson. Eu, como advogado do município, então eu dava assessoria na assistência e nas outras. Ah, tá. Antes disso, eu tinha atuado num consórcio, né, de uma casa-lar, também por 2 anos na área. Entendi. E você também, na área da assistência, direto, Tainara? Eu comecei como estagiária na área de assistência e agora sou como psicóloga. Tá. CRAS, CREAS. Eu aguardo, Gláucia. CRAS e CREAS. CRAS e CREAS. Amanda. Eu tô na assistência 8 anos. 8 anos. 7, porque eu saí no ano, fiquei, depois eu voltei. 7 E no CRAS ou no CREAS? No Gestão? CRAS. Tá. Sempre foi CRAS. O município de vocês lá é pequeno porte, médio porte? Pequeno porte 1, 2? 1. Tá. Então é junto. Então na gestão funciona o CREAS? Mas dentro da gestão? Não, tem o CRAS e tem o CREAS. Oh. É verdade, porque é pequeno porte. Tá. Então, assim, talvez a Gláucia vai lembrar do programa Agente Jovem, mas eu acredito que ainda não. Eu acredito que você não pegou essa época ainda. Então, quando eu comecei a atuar, como educadora social, né? Atuando no Agente Jovem. O Agente Jovem era um projeto do governo federal, não era nem programa, tá? Então, na verdade, assim, a tipificação foi aprovada ali em 2009, então até depois da tipificação, né, que foi 2008, que do Agente Jovem, que começou lá em 2004, 2003, começou, então, o Pró-Jovem Adolescente, que hoje tem lá, porque tem lá não, aí acabou porque virou o serviço de convivência. PET junto. Isso. Então, eu comecei lá no Agente Jovem, do Agente Jovem, que já tinha PET na época também, tá? Aí o PET não acabou na mesma época. Aí veio o Pró-Jovem Adolescente. E daí, né, mesmo estando na área da assistência, não sei se vocês passaram por isso, mas nós lá em Fazenda Rio Grande passamos, que a área da assistência a gente sempre compartilhou com demais secretarias, né? A gente compartilhou com a habitação, compartilhou com o trabalho, habitação e trabalho. Então era junto, né? Secretaria de Assistência Social, habitação e trabalho. Era assim. 2014 que isso mudou, que virou só a assistência. E aí, do Agente Jovem, então, foi para o Jovem Adolescente. Como era misturado trabalho, também tinha o aprendiz, né? Vocês conhecem o programa Jovem Aprendiz. E aí, depois que terminou o Pró-Jovem Adolescente, porque daí virou tudo realmente serviço de convivência, que é o que a gente tem hoje, né? Aí eu fui para a Vigilância Socioassistencial, né? Que a gente já vai falar um pouquinho disso também. E depois, aí fui para a Diretoria Geral, e daí fiquei agora um tempo, e agora, nesse exato momento, eu estou no município, porque eu sou servidora de carreira, tá? Eu atuo hoje na Secretaria do Trabalho. E tenho assessoria com instituições não governamentais, tá? Na área da assistência, tá? Mas mesmo do trabalho, vocês vão ver que a minha ida para a Secretaria do Trabalho foi estratégica para ter um olhar dentro da Secretaria do Trabalho, um olhar da política de assistência. Então, está fazendo um ano e um mês que eu estou lá, mais ou menos, tá? Atuando com jovem aprendiz também, tá? E qualificação profissional. Então, mais ou menos isso, né? A trajetória um pouquinho. Então, o nosso horário não vai ser esse, porque se eu passar, tá? Porque vamos ver o que eu consigo fazer ali até o nosso horário de 17h20. Então, qual que é a ementa, né, que a gente vai abordar um pouquinho? Então, vai ser lá, NOB RH,
PSB, CRAS, PSE, CREAS, tipos de violência, tutela, serviços assistenciais, a psicologia aplicada na assistência, atuação conjunta entre psicologia e assistente social, trabalho social com famílias vulneráveis e algumas experiências que eu vou contando no decorrer da nossa conversa, tá? Então, vocês já tiveram acesso a esse material? Não. Vocês já pegaram esse? Tá. Uhum. Então, assim, ó, por quê? Porque algumas coisinhas aqui, vai ter um material lá, mas eu coloquei algumas outras reflexões que eu acho importante a gente conversar, tá? Então, assim, tudo, vocês estão vendo essa mesa aqui, né? Essa mesa é a história da assistência social, né? Acredito que talvez a Tainara, que é a mais nova, mas acredito também que já viu, né? Então, sabe tudo onde que a gente começou, né? LOAS, né? Aí a gente vai para a política nacional, aí a gente vai para a NOB SUAS, aí a gente vai para a NOB RH, e aí a gente vai para a tipificação. Isso aqui é o nosso... se juntar tudo isso aqui é a nossa Bíblia, tá? É o que a gente tem que saber. Tudo, obviamente que não. E claro que tem muitas coisas complementares, as assistentes sociais sabem, né? Daí tem a orientação técnica do CRAS, a orientação técnica do CREAS, do Centro POP, que são todos os complementos. Mas isso daqui é o base, tá? Mas eu queria trazer, eu vou contar um pouquinho da história para vocês, mas eu queria trazer algumas coisas, algumas outras reflexões. Tá? Então, você vai falar assim, Gisele, mas eu não ouvi isso aqui, eu não ouvi isso aqui na tipificação, nem na NOB. Não, realmente você não ouviu. Mas eu queria, esse tempo, eu entendo, né, que é um tempo da gente partilhar conhecimento. Mas não é só conhecimento, é vida também. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês têm experiências lá, que vocês podem compartilhar. E eu posso compartilhar aqui também. Então, vamos começar a pensar como é que isso foi constituído, né? Então, vamos pensar lá na Constituição Federal, lá no artigo 194, quando ele traz a Seguridade Social, né? Que ele está trazendo ali as políticas de saúde, está trazendo a questão da Previdência Social e da assistência social, né? Então, ele está dizendo que é um conjunto de ações que, integradas, né, visam assegurar direitos, né? Os direitos relacionados a quê? A saúde, a previdência e a assistência. A saúde, né, de forma gratuita, a assistência de forma gratuita, mas para quem dela precisa, e a previdência mediante a contribuição. Beleza. Depois que já a Constituição trouxe isso, vem o quê? Para afirmar a nossa política lá no município. Vem a LOAS, né? Vem a lei orgânica, que depois, já em 93, ela foi instituída, a lei orgânica. Então, o que ela traz? Assistência social como direito do cidadão e dever do Estado. Política de seguridade social, não contributiva, que provê os mínimos sociais. Aqui, essa palavrinha aqui é interessante. Essas duas, né? Mínimos sociais. O que a gente entende por mínimos sociais? Então, vamos lá. Realizado através de um conjunto de ações da iniciativa pública e da sociedade para garantir a necessidade, o atendimento às necessidades básicas, lá no artigo 1º da LOAS. Lembrando que, quando a lei orgânica foi instituída em 93, e depois, posteriormente, em 2004, a política, aqui ainda era um norte, era uma organização do SUAS, mas nem todos os municípios faziam dessa forma, né? Porque não era uma diretriz, vamos dizer assim, obrigatória, porque não era uma política nacional. Então, aqui, poderia, por exemplo, eu quero dar a cesta básica. Ainda que se conseguiria fazer isso, não a nível de benefício socioassistencial, mas conseguiria fazer isso aqui. Eu sei que muitos municípios têm a sua primeira-dama ainda como secretária, mas aqui
e eu não sou contra totalmente, desde que a secretária entenda e busque entender um pouco da política de assistência, eu não sou contra, mas aqui era primeiro damismo mesmo, né? Aqui ainda, e antes, e há uma época ainda aqui, de 93 a 2004, foi realmente o primeiro damismo. Por quê? Porque a assistência social sempre foi vista como uma forma de ganhar voto. Né? Por quê? Porque você doa as coisas para as pessoas e com isso você acaba amarrando essas pessoas politicamente, política no sentido de política partidária, né? Então, nesse sentido, né? Então, vamos trazer um pouquinho aqui, vamos pensando assim nesse contexto, né? Que se municípios ainda, que eu não sei se em município pequeno, como que é lá, né? Como que é isso lá na cidade de vocês? Aham. Uhum. Uma questão, né, que é um direito do cidadão. Agora está bem mais organizado, mas antigamente a gente já passava por situações até de ter que fazer visita junto com alguém que era ligado a algum partido, né? Exatamente. E a população, tipo assim, ao invés do usuário lá procurar a gente para atendimento, chegar lá em forma de um vereador que encaminhou, acompanhando, né? Isso acabou. É mais um caso, né, Amanda? Mas melhorou bem, né? Acho que você não dizer que acabou. Mas ainda acontece. Acontece, mas assim, é bem esporádico, assim, quase nunca. Mas assim, o vereador acompanhar, sabe? Aí agora, tipo assim, eles não acompanham, eles encaminham, sabe? Uhum. Tipo assim, ó, Mas isso é melhor, pelo menos está fazendo uma referência contra referência. mas né? agora eles estão encaminhando, não sei se é porque tem umas pessoas mais novas, assim, na área da política lá também, sabe? Eu acho que eles estão começarem a dar o negócio pra entender mesmo, sabe? Aí é que o pessoal, principalmente de cidade pequena, eles tinham, assim, um costume de solicitar a cesta pros vereadores, né? Aí eles iam lá no vereador e solicitavam. Daí os vereadores, às vezes, eles entregavam, né, deles mesmos. Só que daí depois eles começaram a saber que a gente atende, né? Daí eles encaminhavam. Eles até falavam pra pessoa, não, vai lá no CRAS e tal. Aí a pessoa ia no CRAS, mas às vezes falava que era o vereador que tinha falado pra ir lá, às vezes não falava, ou o próprio vereador falava assim, ó, a família de tal, como vocês fizeram visitivo? A gente ia sem eles, assim, daí a gente explicava, né? Que não era vereador, que estava entregando, que é uma política e tal. Que é uma questão de direito, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que isso vem acabando, mas a gente sabe que muitas vezes acontece. Agora aqui, quando a gente fala em mínimos sociais, eu queria trazer, talvez, essas coisinhas que eu coloquei o sal lá, eu trouxe aqui realmente sal, né? Eu ia trazer para vocês também sal. Mas não deu tempo de eu pegar sal para todo mundo. Eu queria trazer justamente isso, né? É uma simbologia, mas eu queria que isso ficasse assim, fresco na mente de vocês, né? Quando a gente traz aqui a questão dos mínimos sociais, né? E a pirâmide de Maslow, o psicólogo adora, né? Então, assim, quando a gente faz isso aqui, a gente joga uma pitada de sal em cima dessa normativa, né? Ela não sendo lida de uma forma nua e crua. Então, quando a gente olha lá no artigo 6 da Constituição Federal, quando a gente pensa em mínimos sociais, ou quando a gente pensa, quais são esses mínimos? Não é um mínimo de menor, de pouco, é no sentido de o básico. É o básico para um ser humano ter dignidade, né? E a gente vai pensar lá, os direitos da educação, da saúde, da alimentação, do trabalho, do transporte, enfim. Mas ainda se a gente fizer um paralelo, e se a gente pegar o que Maslow fala, e é interessante porque essa pirâmide de Maslow, que deve ser aplicada na vida, e na vida, inclusive no atendimento às pessoas, e aí aqui já vai linkando o papel do psicólogo dentro do CRAS, o olhar que esse psicólogo tem que ter lá no CRAS. Então, ele traz uma hierarquia de necessidade. Né? Então, ele começa lá com as necessidades fisiológicas, que é o quê? Que é o que traz ali, ó, alimentação, não é? Necessidade fisiológica, uma delas, né?
Segurança, sentir-se protegido, é a segurança. Tudo bem que ali nós estamos falando de segurança pública, mas também envolve a segurança, ele se sentir acolhido dentro daquela comunidade, porque a gente está trabalhando no fortalecimento de vínculo, né? Vínculo comunitário, vínculo familiar, ele tem que se sentir seguro onde ele está, né? Relacionamento, volta ali falar de relacionamento, né? De fortalecimento de vínculo, estima no sentido de reconhecimento, de se ver como importante, de autoestima, uma das coisas que é prioridade na nossa política, trabalhar. E autorrealização, quando a gente fala, olha, nós estamos trabalhando para que esse jovem, para que essa mulher, para que esse idoso se torne protagonista do seu bairro, da sua sociedade, do meio onde ele vive, é isso aqui que a gente tá fazendo. Só que, assim, a pirâmide, ela tem uma coisa muito importante, porque é uma hierarquia de necessidade. Entenda a necessidade como não cumprir desejos. Porque que é falado na psicologia e na neurociência, é falado sobre os desejos, né? É a necessidade misturada com o desejo. Então, a gente tem que cuidar. O que a gente está atendendo? Necessidade ou desejo? Necessidade está prevista já na Constituição, está prevista nas nossas normativas, mas também está prevista como o ser humano, ele precisa ser visto, né? Não adianta a gente começar a pensar em autorrealização, que é o topo da pirâmide, se a gente não atendeu a necessidade básica. Se a gente não atendeu, por exemplo, o kit alimento, né? O auxílio moradia, o auxílio gás, não sei como é que está constituído lá, se vocês têm todos esses na lei de benefícios eventuais, tem a lei constituída. Tá. Então, assim, vamos um pouquinho para além disso, né? Pensar nesse viés, né? Pensar o ser humano na sua integralidade, né? Não pensar só... porque nós vamos fazer uma trajetória com ele. Quando a gente vai fazer um acompanhamento no serviço, a gente vai fazer uma trajetória com ele. E não tem como a gente não pensar nos mínimos sociais, como se fossem os máximos sociais, né? No sentido de mínimos, no sentido de garantir de fato direitos. E olhar ele e pensar na hierarquia das necessidades dele mesmo, né? Então, depois disso, da LOAS, né? Aí vem a Política Nacional, lá 2004. Então, vira o Sistema Único de Assistência Social. Opa, agora é política. Agora é política pública constituída. Agora não tem... eu não quero ter proteção básica no meu município. Não tem, não querer. Né? Eu não quero ter psicólogo, eu acho melhor ter uma outra equipe. Não, não tem, não querer. Porque a gente tem as coisas constituídas. Né? Então, agora, os municípios realmente, de fato, não têm autonomia, vamos dizer assim, para fazer do seu jeito. Para fazer do seu jeito. Se ainda acontece, por que está vindo a conscientização lá da Câmara Legislativa, dos próprios hora que constitui ali os gestores, né, da política de assistência, por que hoje já está vendo, quem seria a pessoa para estar na assistência social? Né? Ainda, claro, que tem as pessoas que vêm com um viés, porque já trabalham em uma ONG ou trabalham em alguma outra coisa e vêm com esse viés. Mas já está pensando desta forma, né? E aí, a NOB SUAS, né? Que ela vem lá, ela vem dizendo, ela vem para construir, na verdade, como que essa política ela vai ser constituída, né? E aí ela vai trazer lá, olha, essa política precisa, as funções dessa política tem que proteger, né? Tem que ter proteção social para a população, né? Para a sociedade ali, para quem precisa. Tem que ter vigilância socioassistencial e tem que ter defesa de direitos, certo? Todos eles têm no município de vocês? No caso, né? Até porque tinha aquele pacto de aprimoramento. Depois teve essas mudanças de governo, acho que nem o próprio Estado, o pessoal lá de Brasília também não estava mais cobrando, né? Porque tinha uns pactos que tinham umas metas para alcançar, né? A implantação da vigilância. Ficou meio assim, perdido, né? E teve aqueles capacitas suas lá. E assim, não foi implantado ainda. Tem um órgão no município de vocês não tem a vigilância? Ou não tem nenhum responsável? A outra assistência
Aí ela vai fazer essa parte assim, de colher os dados do que a gente produz no RMA, né? Ah, Os tá. nossos dados Alguém tem que alimentar pelo menos o RMA, né? Uhum. Eu não sei como funciona certinho, se teria um setor próprio daí, né, no caso, né? Uhum. Separadinho. Quando se fala, e aí que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Você veja, isso aqui está dizendo na Nobis Suas, olha que antiga, né? Ali, 2006, claro, depois revogada para 2012 também, né? Que teve outras alterações e tudo mais, mas nós estamos falando de proteção social, claro, isso tem, porque a gente está fazendo os serviços assistenciais, mas uma das funções da assistência, a gente não tem no nosso município, que é a vigilância socioassistencial. Como que ela deve ser? Você falou assim, como que deve ser? Não, ela tem que ser implantada um departamento. O que deve ser? Deve ter, claro que, normalmente, os municípios que têm implantado, tem uma pessoa, né? E não é só uma questão do RMA municipal. Né? O RMA municipal, eu tenho certeza que vocês, enquanto técnico, pegam lei e entendem, não entendem? Sabe, quantas famílias estão no PAEF? Quantas famílias estão no PAEF? Eu entendo o que está ali, mas se eu te perguntar, me diz um bairro do teu município lá. Um bairro. Uhum. Bananeira. Talvez aí até você saiba, talvez não. Quantas pessoas que sofrem violência física tem no bairro Bananeira? Quantas pessoas do bairro Bananeira estão no PAEF? Às vezes você pode saber do todo. No meu município eu tenho tantas pessoas no serviço de acompanhamento. Mas e daquele bairro? Isso eu estou pensando, por exemplo, no meu município, eles são 13 bairros. Né? Então, pense, são 13 bairros. E o meu município, agora com o IBGE, talvez a gente vire grande porte, né? Mas a gente é médio porte, certo? A gente, pelo IBGE, a gente estava com 93 mil habitantes. Agora, já na contagem, parece que chegou a 187. Então, eu acredito que a gente vire grande porte agora, né? Não saiu o resultado final ainda. Então, pensa comigo, em 13 bairros. E daí lá nós temos 3 CRAS. Certo? E daí os bairros são divididos pelos CRAS. Não é importante saber quantos beneficiários do Bolsa Família tem que atende o CRAS A, ou seja, no bairro A, B, C e D? Entendeu? Mas isso o RMA não me traz. O RMA me traz o valor total, né, de acompanhamento, de medida e tal. Mas de que bairro? Aonde está acontecendo essa violação de direitos? Isso aqui é vigilância socioassistencial. Como isso vai interferir no trabalho nosso? Exatamente. Como que a gente vai saber? Exatamente. Então, hoje, veja que a gente tem uma política instituída, mas ela, às vezes, falta clareza para o técnico agir, porque não sabe aonde agir. Né? Vocês já ouviram aquela frase do autor da Alice no País das Maravilhas? Né? Que é o gato conversando ali com a Alice, e que ela pergunta, para onde que eu tenho que ir? Daí o gato fala, para onde você quer ir? Aí ela fala assim, não sei. Aí ele fala assim, bom, então se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, isso é vigilância socioassistencial. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Vigilância socioassistencial, ela é para dar norte, para dizer, psicólogo, assistente social, equipe de referência, atuem aqui. Atuem aqui. Aqui tem violência. Aqui tem questão de vulnerabilidade relacionada à pobreza. Senão a gente vai atirando para tudo quanto é lado. E a gente não reduz índices. Até às vezes aumenta, né? Porque se a gente deixa descoberto uma área e atua em outra, a gente, inclusive, ajuda a aumentar. Faz prevenção aqui, mas deixa a coisa acontecer lá. Né? Então, vamos lá. Então, a assistência ela vai ocupar o quê? Proteção à vida, reduzir danos, prevenir incidência, independente de contribuição, e ela deve ser financiada com recurso previsto no orçamento. Tá? Então, isso é o que a assistência precisa fazer. Agora, quais são as seguranças afiançadas? Né? Por que tem um repasse de recurso lá para a proteção básica, lá para a proteção especial? O que nós lá precisamos garantir? A gente precisa garantir acolhida.
né? É interessante porque eu estou na Secretaria do Trabalho hoje, né? Trabalho, Emprego e Renda. E eles brincam comigo, que tudo eu falo, mas tem que ver com a rede de proteção. Isso é uma fala que é nossa da assistência, percebem? Quando a gente fala assim, mas tem que ter acolhida. Então, na Secretaria do Trabalho, e quando eu falo isso, eles ficam assim, o que é? Eu falei, gente, e eu falo para vocês que em qualquer lugar precisa ter essa acolhida. O que é? Condição de recepção. Como é que tá? Como é que quando o teu usuário chega lá, seja no órgão gestor, porque eu não sei, às vezes atende também no órgão gestor, né? Lá no meu município hoje não atende mais, mas já atendeu, né? Então é mais nos equipamentos mesmo, né? Que daí é nos CRAS, nos CREAS, Centro Pop, né? Que a gente tem lá. E aí tem uma escuta qualificada. Como que esse profissional está preparado para realizar essa escuta dessa família que chegou? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nós colocamos, às vezes, assistente administrativo para fazer lá o cadastro único, correto? E a gente coloca. Ou o educador social. O que seria? Normalmente, é o assistente administrativo. Né? Agora, porque é recente essa questão de educador social e cuidador, é recente essa discussão que está vindo da importância desses profissionais. Né? Então, começou lá com o assistente administrativo. E o assistente administrativo que fez concurso na prefeitura e caiu lá, né? E ele vai para uma área da assistência social, que ele vai fazer um cadastro único, que a pessoa vai chegar lá e falar assim, olha, não tenho nada. Às vezes, né? Pode ter questão que não. Como que ele faz essa escuta? Será que tem essa escuta qualificada? Como que se acha? Né? Mesmo o educador, porque não tem ainda uma formação, né? Tem cursos hoje, mas não tem ainda uma formação para cuidador social. Olha a atribuição que a gente dá para o cuidador social, mas como que eles fazem essa escuta? Como que chega na nossa recepção? Como que é a nossa recepção? Né? Quantas pessoas, mais ou menos, estão referentes? Quantos mil habitantes tem no município de vocês? Quanto? 3? 3 ou 13? 3. Quantos desses habitantes são atendidos pela política de assistência? Que tem referenciado no cadastro único 978, acho. 978. Que tem cadastro único. Terço. Está uns 80% atualizado. Está acima da média, nosso município, na taxa de atualização. Então veja bem, 3.900 tem um terço da população praticamente. A gente tem 23 mil no CAD único e 7.800 beneficiário do Bolsa. No nosso caso, beneficiário, a média nossa do ano passado, em novembro, por aí, a gente tinha 13.600 e alguma coisa, e tinha 7 mil beneficiários. Agora, em 3, 4 meses, aumentou para 23 mil, cadastro único, e continuou a mesma média de beneficiário. Né? Isso. Triplicou, né, o número de cadastros. Exatamente. De atendimento, né, em média. Mas assim, também, eu vou falar para o meu município, eu não sei a realidade de vocês, né? Lá, o nosso aumentou a questão do benefício, né? Hoje, claro, aumentou também a questão do cadastro, talvez, claro, daí você vê o IBGE, que também aumenta o número de população, então, quer dizer, não é toda a população, mas, enfim, de 187 mil que está previsto, 23 mil, né? Então, é até uma média, né? Então, a gente pensar lá, né? O que ele vai receber mais? Lá, informação, referência, concessão de benefício, aquisição de materiais, abordagem em territórios de incidência de risco, oferta de uma rede de serviços locais de permanência, curto prazo, né? Médio e longo para permanência. A questão da renda, né? Por meio ali dos benefícios mesmos, né? Concessão de benefícios continuados. E a questão também do convívio e convivência familiar, né? No sentido de exigir a oferta de uma rede continuada de serviços que garanta oportunidades para o profissional. Para quê? Para a construção do fortalecimento e laço de pertencimento, né? Pertencimento, né? Para
realmente de natureza ali intergeracional, familiar, vizinhança, interesses comuns e societários. Ali, o exercício para que se estabeleçam esses vínculos, porque a gente precisa fazer com que estejam fortalecidos lá na proteção básica, principalmente na proteção básica, né? Os vínculos comunitários, sociais, né? E acho que uma das coisas que realmente o nosso trabalho exige, né? Exige não, mas acho que é uma ânsia nossa, é realmente fazer o desenvolvimento da autonomia, né? Acho que é isso que a gente quer. Afinal, assim, a gente quer muita coisa, quer que tenha autoestima, mas a gente, principalmente quando a pessoa acessa o nosso serviço, ela vem naquele determinado momento, ele necessita que nesse determinado momento ele pode ser eu e pode ser você, porque é uma situação transitória. Concorda comigo? Que a gente também pode estar nessa situação. Então, e o que a gente quer? Que desenvolva, né, a autonomia, que saia disso, né, que saia dessa condição, né? Aí o desenvolvimento também das capacidades e habilidades, né, para o protagonismo mesmo, conquista de melhores graus de liberdade, respeito, dignidade e, por fim, ali, apoio e auxílio, né? Quando a gente trata de mais de questão de calamidade pública mesmo, né? Quando acontece esses tipos de situações que são bem pontuais, né? Que é auxílio em materiais, financeiros, caráter também transitório. E aí, a gente vai, então, para a NOB RH, certo? Então, aqui na NOB RH, lá de 2006, a gente vê o quê? A gente vê a consolidação dos recursos humanos. Então, a NOB RH é que traz a importância. Porque assistência social era de quem? Normalmente, eu trabalho na assistência. Quem que você é normalmente, quando você trabalha na assistência? Não, mas assim, lá no começo, se você trabalhasse na assistência, você era normalmente qual a sua formação? A formação. Graduação. Normalmente quem trabalhava na assistência era o quê? Era o assistente social, porque ele está correlacionado. Assistência social, bem depois que o psicólogo veio vamos dizer assim, a ser pensado. Nós, pedagogos, ainda estamos sendo pensados na assistência. Porque, penso assim, pedagogo na assistência? O que pedagogo vai fazer na assistência? Nada a ver, pedagogo na assistência. Para vocês terem uma ideia, no meu município teve concurso agora, certo? E teve concurso para pedagogo social, coisa que já é bom, porque não é em todo município que tem. Porque normalmente é pedagogo, você pensa pedagogo no âmbito escolar, né? E teve para pedagogo social. Aí, eu curiosa, né? Que tem mais uma pedagogo social lá. Eu curiosa fui dar uma olhada no salário, né? Vamos ver quanto que ganha, né? Para ver como é que está esse salário aqui. E assim, não vou falar o salário, porque vocês entram no edital e vocês verem, mas assim, o salário era menor do que o professor de 20 horas. O pedagogo era 40. Mas era menor. E aí vem da questão do entendimento. Essa foi uma das questões que eu até comentei com a outra profissional. Eu falei, veja bem, pedem para a gente pedagogia social. Pressupõe que tem que conhecer quantas áreas de conhecimento? 2. Pedagogia social. Então, eu tenho psicólogo. Claro que não tem psicólogo social. Mas, assim, pressupõe que o psicólogo tem que saber do que ele aprende lá na faculdade, que é muito mais no âmbito clínico. Hoje em dia, que está se falando em psicologia social, mas quem é mais antigo aí nas faculdades, não se falava a mesma coisa em pedagogia social. Quando você entrava na pedagogia, você falava sobre ambiente escolar. Assim, talvez ambiente organizacional ou saúde, né, hospitalar, né? Então, assim, exigem isso. Porque como que um pedagogo ou um psicólogo não vai conhecer do que se trata isso aqui? Isso aqui para o assistente social, talvez tipo assim, nossa, falando de novo isso aqui, no ABRH, sei tudo isso aqui, né? E provavelmente sim, porque vocês viram isso lá no banco da faculdade. Mas os trabalhadores do SUAS, que aí é o pedagogo, é o educador, todos, eles não viram. Eles nem sabem, às vezes, né, o que é. Mas o que é interessante da NOB? Que ela vem para constituir a equipe de referência.
ela normatiza. Ela fala, olha, no SUAS tem que ter assistente social, tem que ter psicólogo, tem que ter coordenador, tem que ter um profissional de nível superior. Aí você entende-se da forma que aí vai ter resolução do CNAS que vai dizer um pouquinho, né? E aí, por fim, constituíram, né? Constituíram o recursos humanos. Aí eles falaram, agora tudo bem. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos organizar o serviço. Né? Legal, a gente organizou aí a política. Agora tá, o que tem dentro da produção básica e o que tem dentro da produção especial? Lá com a tipificação, fez isso e organizou os nossos serviços. Tá, então, isso aqui é a historinha que qualquer um precisa conhecer. Né? Quem entra novo na assistência social, o nosso educador, o nosso cuidador, o nosso assistente administrativo, a nossa auxiliar de serviços gerais, precisa entender. Porque perceba que uma das partes lá que é acolhida, que é recepção, que diz até em questão do sentido de como está essa recepção, quem faz isso lá? Quem que prepara esse ambiente para acolhida? Quem que é a primeira pessoa que prepara esse ambiente? Não, mas antes disso. Quem que prepara o ambiente para receber as pessoas? Quem que prepara esse ambiente? Aqui. Vocês foram recebidos, mas alguém preparou isso aqui. Isso foi os serviços gerais. Entendeu? E aí o nosso serviço gerais, ele não entende por que ele faz o que ele faz. E às vezes ele não faz, porque ele não entende. É interessante que eu vou deixar isso como lição de casa, tá? Que é muito interessante. Quem não assistiu, assista. O livro que eu trouxe aqui para vocês verem. Quando eu falei lá de Maslow, eu queria sugerir esse livro aqui, tá? É interessantíssimo, tá? Esse livro que traz a pirâmide de Maslow, traz aqui. Esse livro é O Monge e o Executivo. Já leram A Essência da Liderança? É do James Hunter. É muito interessante. Não está falando de política de assistência, ele não está falando de tipificação, mas assim, eu tenho certeza que se vocês lerem isso aqui, vocês entendem como aplicar ela lá na realidade. Né? E o que eu estou falando para vocês é desse livro aqui, ó, Qual é a Tua Obra? Já leram? Assistiram a palestra, pelo menos? Esse aqui é do Cortella. Tá? Eu adoro Cortella, né? O grande Cortella. Fui ver ele esses dias. Levei minha equipe, inclusive, para ver o Cortella. Consegui levar eles para ver. Tudo bem que era um negócio de professor, e eu falei, não, era de professor, não, o tema era ótimo, mas como eu no município é professor, né? Que eu sou lá no município professor no sentido de concurso, né? Nunca atuei, mas sou. Aí eu consegui levar. Mas o que eu quero dizer para vocês, é interessante porque o pessoal da cozinha, por exemplo, Cortella fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, ele trabalhava como secretário de Educação em São Paulo. Ele foi um dos secretários de Educação em São Paulo. E ele perguntou para a moça que fazia café. Ele falou assim, o que você faz? Ela falou, eu faço café. Perguntou para o cara que tirava xerox, o que você faz? Eu tiro xerox. Né? Aí ele falou assim, olha, eu vou levar eles para ir visitar a escola. E pegou essa senhora, serviços gerais, que fazia café, que limpava, e levou ela para sair, visitar as escolas, como era um hábito, né, do secretário fazer isso. E levou ela. Né? E quando eles chegaram lá, ele falou, a senhora está vendo que a senhora não faz café? Que a senhora faz educação? É isso que a senhora faz. É isso que a acolhida, quando a gente fala e eles entendem essa história da assistência social e entendem qual foi a trajetória, você pode olhar para o teu educador, você pode olhar para o teu serviço gerais e falar assim, você entende que você não está aqui para limpar, para receber essas pessoas? Você está aqui para fazer política de assistência social, para ajudar no desenvolvimento e no protagonismo dessas pessoas? Isso é uma das coisas que aquele livro lhe traz. Né? A essência da liderança. E aí é você perguntar, qual é essa essência? Aí tem que ler lá para você ver assim, para eu ser um líder eu preciso fazer o quê? Aí ele vai trazer para você essa resposta. Então, até aí, tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Não? Tá. Pode falar. Que nós conseguimos um pedagogo para nossa
Vocês conseguiram? Que maravilha. E qual foi a direção? O que vocês estão pensando para ele fazer? Olha, a gente se tornou lei agora, né? Tipo, tem que ter o pedagogo como composição da equipe e tem que ter o estagiário, porque era uma coisa assim que só tinha assistente social, a psicóloga e a coordenadora. Daí a gente conseguiu agora e vai entrar, né? Daí a gente vai dar conseguimento dos grupos, porque lá nós não conseguimos, porque a demanda é muito alta. No CREAS. Então, assim, a gente ele vai atuar como um técnico e, assim, é o nosso socorro, sabe? Como um técnico a mais para nos ajudar a ver essa questão de grupo, para a gente se desenvolver como uma equipe e alcançar mais gente, porque nós não... É muito individualizado, sabe? E ali você também está com medida, o CREAS também atua com medida socioeducativa. Sim. Também. E instituição de acolhimento tem? Não. Tem uma... Regionalizada. Tem tipo, conforme a demanda, vai para uma cidade vizinha nossa lá, Camorão ou Paranavaí. A demanda é alta, não? Não é alta. Entendi. E também conseguimos agora, né, uma advogada para ficar 20 horas no CREAS também. Que maravilha, para fazer apoio para mulher, né? Enfim. Mas a mulher, eu acho que procura, né? Acredito eu, né? Meio período por semana, quando não tinha demanda, porque, como eu disse, englobava tudo, né? Aí agora conseguimos advogada para ficar um dia ou 2 lá no CREAS com as meninas. Que ótimo, perfeito. E você está dentro da gestão ou está no CREAS? Eu continuei ajudando na gestão. Você continuou na gestão. Aí, Mas na gestão, o que você faz? Faz o quê? A fundo, apoio do fundo? Não, eu oriento, assessoro no que envolve recurso. Apoio ao fundo. Entendi. Legal, bacana. E bacana trabalhar bem com o pedagogo, né? Acho que grupo, acredito também que gestão do trabalho é algo que está na veia da pedagogia, né? Que é essa questão de formação, de qualificação, né? Então, tem que aproveitar bem para fazer grupo. Tá, então aqui, né? Vocês estão lá no Pequeno Porte 1, então, vocês estão aqui no 2. Estão no 2, né? Então, 3 técnicos de nível superior, assistentes sociais e preferencialmente um psicólogo. É isso que tem lá no... Então, Porte 1, mas até 2.500 famílias. Referenciadas, tá? Que você falou 3.000 famílias. Então, 2 técnicos de nível superior, assistente social, e o outro é o que tá lá, tá? De acordo com a NOB lá de vocês? O CRAS? A equipe de referência. Aí por isso vai ser contratado pedagogo, né? E mais o advogado. E aí você colocou por PSS ou foi? Concurso mesmo, melhor ainda. Não, é que a Tainara falou que ela é PSS. O último concurso lá é de 2016, então entendi. 50% dos funcionários são PSS. Foi isso que tem tanto PSS. E agora vocês estão colocando para ser concurso. Vai contratar, aí nem fizemos PSS porque já vai abrir o concurso. Entendi. Então agora está regulamentado por conta do TAC que vocês fizeram. Isso. Teve que regulamentar, né? Aí, e aqui interessante que ele está dizendo os profissionais, eu queria ressaltar um pouquinho aqui essa questão da resolução 17 ali do Conselho, né? Mas eu vou falar um pouquinho depois. Então, o CREAS, ali ele também está dizendo, né, equipe de referência, coordenadora, assistente social, advogado, 2 profissionais de nível superior ou médio e um auxiliar administrativo, né? Então, e ali, né, gestão plena e demais estados. Então, cada porte de município vai ter a sua equipe de referência, é isso que a NOB traz. Importante é que o coordenador do CRAS, ele pode ser assistente social do CRAS? Pode. Na verdade, pela NOB, ela não pode. Ele tá num acúmulo de função, né? Então, na verdade, quando fala ali um coordenador e 2 assistentes sociais, esse coordenador ele não precisa ser o assistente social, né? Ele pode ser o profissional de nível superior, né? Inclusive um indicado pela gestão. Pode ser, não tem problema. Mas ele não pode acumular.
Entendeu? Porque, veja bem, qual que é esse papel? A gente não vai entrar aqui porque demoraria bastante para a gente falar, mas assim, queria ressaltar, né? Qual que é esse papel do coordenador? Tanto principalmente do CRAS. Eu vou dizer que o CRAS é o pior no sentido de atribuição por conta do quê? Mas não é só isso. É isso também. Mas tem mais uma coisa que é função da proteção básica. Serviço de convívio, isso é tipificação, isso é mesmo. Mas assim, o que a orientação técnica do CRAS diz? Que o CRAS tem que fazer o quê? Exatamente, trabalhar com o território. E aí, vocês entendem que o território, ele é composto pela rede de proteção. De proteção. Quem é essa rede de proteção? As escolas, inclusive as ONGs que estão lá no município. Tudo bem. Bom, pode ser que a ONG, ela vai ter duas nomenclaturas, né? Ela pode fazer parte da rede de proteção, mas se ela é uma ONG voltada para a política de assistência social, ela é uma ONG da rede só assistencial. Então, normalmente, ela tem que ser mapeada. Quem que vai mapear para o Conselho Municipal de Assistência ou para o CMDCA, Conselho da Criança e do Adolescente, quem tá no território? É o CRAS. Claro que daí seria extremamente importante o trabalho em conjunto com a vigilância. Vou dar um exemplo para vocês. Quantas igrejas tem lá no teu município? Tem 3, 4, né? E a católica tem várias diaconias. Lá a extensão rural é muito grande, né? Aham. Então, daí até a população, a maior parte mora na área rural também. E como você sabe que tem 4 igrejas que é de outra denominação? Aham. A gente sabe tudo. Quase todo mundo se conhece. E eles fazem parte, não vou dizer da rede de proteção, mas assim, eles fazem parte do nosso trabalho enquanto território? Pensando em CRAS enquanto eles território? O que vocês acham? Eles são convidados, assim, para participar de conselhos, quando tem alguma conferência, associação, assim. Associação você tem bastante? Organização da sociedade civil? Não tem? Compondo o conselho? Tem a APAI, tem uma associação com a Procor, né? É uma cooperativa. É a associação, né? Tem a Associação dos Produtores Rurais Produtores também. rurais. Aquela perto lá do departamento é essa daí, né? A dos produtores rurais. E tem a agora do aterro lá, né? E elas estão compondo, estão ali no território participando da reunião de rede, se tem reunião de rede instituída, ali, reunião de rede local, né? Porque daí como vocês são menores, daí teria uma reunião só. E estão no conselho, né? Por que é importante, né? Nós fizemos um levantamento na vigilância, porque eu entrei na vigilância em 2014, né? Então, eu fiz o primeiro diagnóstico sócio-territorial. Falei, meu, por onde começo daqui? Porque era tudo novo, a gente não sabia por onde fazia, né? E nós tínhamos no município em torno de 366 igrejas. Pensa, onde você andava, você tinha igreja. Qual que isso é um problema? Não é um problema, desde que você saiba trabalhar, né? Enquanto território. Como que você vai trabalhar em relação a isso? Né? Por exemplo, o que a igreja faz? O que ela dá? A primeira coisa que a igreja dá. O que ela dá para a pessoa que está lá? Na área social. Cesta básica. E não tem problema, porque a gente tem que utilizar a igreja no sentido de dar, porque, vamos dizer assim, da natureza da igreja, os membros da sua igreja, independente da denominação, fazerem. Não é errado. Agora, o que cabe a nós, política de assistência? Orientar o pastor, o padre, e falar, olha, pastor, vamos cruzar esses dados? Se eu dou aqui, você não dá lá? Entendeu? Por quê? Porque às vezes, e acontece, gente, aconteceu no meu município, acontecia muito. A família pegava aqui, aí ia lá, ela pegava em 3 lugares. Entendeu? E aí a gente começou a se conversar, né? E falar, olha, claro que deveria ter um sistema, né, que integrasse tudo isso para a gente ver. Mas entende que como eles, de certa forma, eles estão fazendo a doação de cesta básica, não é um assistencialismo e não uma política de assistência, mas eles precisam ser orientados, eles não sabem.
Imagina, se a gente demora um tempão para saber isso aqui, você acha que a igreja sabe que está fazendo errado? Que às vezes atrapalha o nosso serviço? Né? Às vezes de ajudar? Então, a gente precisa mapear e saber por conta disso. Então, lá, aí a gente vê o abrigo, né? No caso de vocês estão ele regionalizado, né? Mas aí também, coordenador, cuidador, auxiliar de cuidador, assistente social, psicólogo. Falando, só retomando aqui, por que o coordenador? Porque o coordenador ele vai ter essa função de articular essa rede. Né? Então, como que ele vai estar atendendo família, vai estar lá concedendo benefício? Ele tem que pensar em outra coisa, ele tem que fazer a articulação da rede, ele tem que fazer a atribuição de diretriz. Como é que vai ser esse serviço? Como é que vai ser executado o PAEF? Como é que vai ser executado, enfim, o PAEF? Como é que vai ser executado o serviço de convivência? Então, por isso que acontece. É correto? Não, não é correto. Coordenação é uma coisa, equipe técnica é outra coisa. São funções bem diferentes. Aí, eu vou perguntar para vocês assim, ó, o que a NOB, o que é necessário para possuir, para você desenvolver, de acordo ali com essa resolução do CNS, para você desenvolver os serviços socioassistenciais das proteções sociais. O que a resolução traz para a gente, a resolução 17? Claro que ele daí é maior, né? Vai ter vários artigos ali. Mas ali, de acordo com a resolução, o artigo 4º, ele diz assim, os profissionais de nível superior que integram as equipes de referência da gestão deverão possuir o quê? Diploma, ali de curso de graduação, e registro profissional no seu respectivo conselho. Pergunto para vocês, isso é o que eles podem falar, né? É o que está escrito lá. Pergunto para vocês, só isso, tá bom? O que vocês acham? Tipo, se atualizar, ter conhecimento de como lidar com a população, né? De ter um olhar do social, né? Não enxergar o indivíduo que ele procurou a política pública por conta que é culpa dele, né? Que tem uma sociedade por trás disso. O que leva, o que causa a questão social, né? Uhum. Quais que são esses fatores que levaram a estar precisando desse atendimento? Tudo bem, mas aí, teoricamente, o que você está falando, teoricamente, talvez isso, com um diploma do curso de graduação, a gente consiga saber. Porque, assim, se eu vou estudar o serviço social, eu vou estudar o conceito de sociedade, eu vou estudar o que é vulnerabilidade, eu vou estudar isso. Então, de certa forma, isso eu vou saber, certo? Os conceitos. Porque, inclusive, isso aqui vai me trazer os conceitos. Eu vou saber. Se eu der uma olhada aqui, profundamente, eu vou saber. Certo? Mas é só isso? Será que é só isso aqui? Claro, daí a gente poderia acrescentar as orientações, né? Será que não é necessário a gente tomar um chá? Será que a gente não precisa tomar um chá? Vamos falar, Jussiane. O que vocês acham? Você acha importante, não seria importante também, o que para vocês é chá? Não. Pensa aqui, o chá. O que vocês acham? O que vocês entendem por essa? Pense como uma sigla. Tá. Pense como uma sigla. Vou tomar um café, sei lá, parar com uma conversa. Melhor, é muito melhor. Mas ele complementa isso daqui. Tá, aí primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho das proteções. Ali a gente entrou e falou ali da NOB e tudo. Mas eu quero que vocês guardem isso aqui. Aí vocês vão me dizer lá no final se é importante ou não para a gente executar, tomar um chá. Quando você está muito estressado, se você acha importante você tomar um chá. Vamos lá. Então, guarda isso daí. Pensa no chá. Mas vamos lá para a proteção básica. Bom, o que é proteção básica, que é o centro de referência, o CRAS? Quais são as diferenças dos trabalhos das diferentes proteções sociais? Qual que é a diferença desse trabalho deles? Bom, a proteção social básica, ela vai desenvolver um trabalho o quê?
preventivo, certo? Ele vai fazer o quê? Para prevenir situações de vulnerabilidade. Então, a atuação dele vai ser a prevenção e, obviamente, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Veja que aqui é fortalecimento, né? Não teve nada de vínculo rompido, fragilizado, né? Então, os serviços, tanto o PAIF, quanto o serviço de convivência, quanto o serviço de domicílio, ele vai o quê? Ele vai ser preventivo e proativo no quê? Na defesa dos direitos e no desenvolvimento, principalmente nas capacidades, nas potencialidades que aquela família tem para sair daquela condição transitória, tá? Para enfrentar as suas vulnerabilidades. Os serviços, PAIF, serviço de convivência que a gente já falou, e a questão do domicílio, né? Que é o serviço a domicílio para pessoas com deficiência idosa, que é o PAIF, mas na verdade, é no domicílio, né? E especificamente para aquele público. Ok, a diferença aqui da média complexidade. Desenvolve um trabalho para quê? Para restabelecer. Restabelecer o quê? Os vínculos, né? Porque eles foram rompidos, eles foram fragilizados. Então, ele vai atender as famílias que tiveram os seus direitos violados. Aí, através de qual serviço? PAEF, através da abordagem social, né? A abordagem social, como vocês têm o CREAS, tem o Centro Pop lá, nós deixamos dentro do CREAS. Então, lá o CREAS desenvolve o trabalho também com pessoas em situação de rua. Nós, lá no nosso município, virou um CREAS para a população de rua. Tá? Então, a gente atende população de rua, é um outro CREAS, é o Centro Pop, né? Que é o CREAS Pop, como se fosse, né? E aí, a abordagem, a gente deixou dentro do CREAS. Por quê? Porque justamente ele auxilia, na verdade, até em relação ao território, questão de drogadição de adolescente, para mapear, né, onde está essas situações, né, a abordagem vai fazer muito isso, que auxilia bastante num trabalho de diagnóstico, por exemplo. Auxilia bastante também a vigilância, né? Aí o Liberdade Assistida, né, a medida socioeducativa e o PSC, que é a prestação de serviço da comunidade, e o serviço especial de pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Então, esse vai ser os serviços lá. Aqui, como a gente tem lá, eu vou trazer um pouquinho para vocês também, o Centro Pop, ele é especificamente para esse público, né, de população, pessoas em situação de rua. Mas que, em municípios que não tenham o Centro Pop, elas são atendidas pela equipe de referência do CREAS, certo? E aí, ele vai fazer o quê? A ideia mesmo é incentivar o protagonismo e a participação social das pessoas. E, claro, né, vai fazer o acompanhamento e tudo mais, né? E aqui na alta complexidade, aqui é para garantir realmente a proteção integral dos crianças e adolescentes, enfim, né? Aí se tiver instituição de mulheres, né? No nosso município a gente não tem acolhimento de mulher, mas a gente tem prevista na nossa lei de benefícios socioassistenciais um auxílio, tipo auxílio acolhimento, não vou lembrar o nome agora, mas que a gente dá direito para vaga em hotel, a gente paga. Entendeu? A gente não tem a instituição de acolhimento, mas a gente tem essa modalidade, né, esse auxílio que a gente consegue custear a diária lá em hotel, né, para mulher. Claro, né, não vamos falar qual que é o hotel, senão o agressor vai lá, né? Então ele vai fazer essa proteção integral, né? Só que aqui, ali eles vão ser retirados do seu ambiente familiar, né? Por quê? Porque o vínculo aqui, ele foi rompido. Então, entenda a diferença de público, né, que as proteções trabalham, né? A proteção básica, a proteção de média e a proteção de alta, né? Então, a proteção básica fortalece, né? A proteção média, ela já vai ter que tratar porque já fragilizou um vínculo. Por quê? Porque aconteceu a violação e, às vezes, se resgata. Né? Mas quando não se consegue e se rompe esse vínculo, aí é alta complexidade. Então, cada um trabalho específico e uma atuação específica
de cada proteção social. E, obviamente, que isso também, o técnico que atua na proteção especial, qual a especialidade que ele tem? A especialidade, porque veja, o técnico de proteção básica, qual a especialidade que ele tem? Aí você pode dizer isso. Serviço social, psicologia, pedagogia. E o técnico que trabalha na média complexidade, o que ele tem? E o técnico que trabalha na alta complexidade, que mudou a complexidade, aumentou o problema, o que ele tem? Ou seja, tem tudo a mesma coisa. Como que tem tudo a mesma coisa, sendo que a gente coloca, e não que tá correto, né? É tudo a mesma coisa mesmo. Mas eu quero que vocês entendam, como tudo a mesma coisa. Nós estamos falando de níveis de complexidade. Então, é níveis de trabalho totalmente diferentes. Concorda comigo? Eu vou falar assim, olha, você passou em psicologia, serviço social, e você vai atender no serviço especializado. Qual que é a diferença daí do serviço do CRAS? Entenda, ali já tem violação de direito envolvida, já tem outras coisas que às vezes aquele técnico não conhece. Porque, como seria, isso não está na NOB, né? Mas como seria um bom trânsito? Não seria um bom trânsito as pessoas passarem primeiro pela proteção básica? Do que ser jogada lá para a média ou para a alta complexidade? Não seria interessante você entender ali como que se faz a prevenção, para daí você tratar como que você vai cuidar já do vínculo fragilizado e rompido? Não é interessante você entender o que é aquilo antes? Né? E isso vai muito de uma postura de gestão e de coordenação. Vocês é coordenador? Lá de classe é técnico? Técnico? Então, mas isso é um olhar de gestão, né? Isso é olhar de gestão e é interessante ter esse olhar mais humanizado. É interessante a gente falar que a gente tem que ter olhar humanizado enquanto ser humano, né? Ser humano já pressupõe que deveria ter um olhar humanizado, mas hoje a gente está insistindo em falar que a gente tem que ter um atendimento humanizado. Um humano atendendo um outro ser humano tem que ter um atendimento humanizado. Que atendimento seria, se não fosse humanizado, né? E aí os serviços ofertados, né? Instituição de acolhimento para criança e adolescente, pessoas em situação de rua, a questão da família acolhedora. Tem lá a família acolhedora? Não tem? Não pensa em instituir, porque talvez lá seria uma boa. Mas isso no serviço regionalizado. Tipo, ela fica brigada, depois retorna para Tem até menos. Tipo, passa anos assim, sem. Entre os 3 municípios da comarca, essa casa lar. Tá. Pessoal, eu vou liberar vocês para irem, senão vocês perdem ali o café. E daí a gente retoma para daqui, porque eu queria falar um pouquinho de família acolhedora. Tá?